Oi pessoal, que Deus abençoe vocês, amém? Então, a porção que eu tenho para compartilhar hoje, ela está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E o assunto que eu vou falar hoje é sobre idolatria. Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos, eu não vou falar esses versículos, vocês vão lá, abre a sua Bíblia e leia, porque Deus vai se revelar muito mais para vocês, amém? Falando sobre esse assunto. O assunto que eu quero falar é sobre idolatria, mas eu não vou ler todos, porque é muita coisa, vai ficar muito longo, e você sabe, hein? Muita gente não tem paciência de ficar vendo o vídeo demorado, palavra demorada, então eu quero ir direto ao ponto, amém? Então, os versículos que você pode verificar na sua palavra, na sua Bíblia, na sua casa, sobre idolatria, tá em Levíticos, capítulo 26, versículo 1, Êxodos, capítulo 20, de versículo 3 a 6, Isaías, capítulo 42, versículo 8. E eu vou falar o Deuteronômio 27, 15. Lá diz assim: Maldito quem fizer imagens para o povo adorar e dizer amém. Está dizendo ali, maldito é aqueles que criam essas imagens e bota para as pessoas se prostrarem diante delas e orar a elas e colocar sua fé nelas, em imagens que são feitas de pau, de madeira, de ferro, de feno. Se você for ler esses outros versículos que eu falei para você verificar, lá diz que como é que você pega um tronco, uma madeira, bota ali no forno para fazer a sua comida e o resto que sobra você pega e cria um Deus, cria uma imagem e se prostra diante dela. Deus fala que ele abomina essas coisas, que a gente tem que adorar somente a um Deus, ele, o único Deus verdadeiro, não a falsos deuses. Esses deuses de madeira, de ferro, de o que quer que seja que o homem inventou, que foi criado pelo homem, não pode ouvir, não pode falar, não pode fazer nada, porque é uma imagem só. É coisa criada pelo homem. Ele fala que a gente tem que adorar o único Deus, que é Ele, né? Mas o que eu tô querendo compartilhar nessa tarde, o foco é que ele fala assim, 1 Coríntios 10, 14, que é: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E aí, Deus falou comigo que é possível nós, como povo de Deus, discípulos do Senhor, cair nesse engano de achar que a gente não é mais idólatra. E muitas vezes a gente é, sabia, gente? Uma vez Deus falou pra mim, você é idólatra. Você tá adorando a criatura e não ao Criador. Quando ele fala pra gente não adorar deuses feitos por mãos, que é imagens de escultura, ele tá falando, eu não quero que você adore as coisas que foram criadas por mim, pelo homem. Eu quero que você adore o Criador de todas as coisas, que é Ele. Então, muitas vezes a gente cai nesse lugar de adorar, não o Criador de todas as coisas, mas adorar a criação, o que foi criado por Ele, o criado por homens, né? E é possível a gente, como povo de Deus, cair na idolatria. Como assim? Eu, por exemplo, Deus uma vez falou pra mim, Leslie, você tá no pecado de idolatria. Eu digo, mas como, Senhor? Sim. Você tá amando mais, idolatrando, venerando, colocando o motivo da sua existência, da sua alegria em homem. Porque antes eu idolatrava o meu esposo. Ele era um ídolo para mim. Não coisa consciente, que eu dizia, uau, ele é meu ídolo. Não. Mas o foco da minha vida girava em torno dele. Ele era o centro. Ele estava sentado ali, eu não estava nem percebendo, mas ele estava sentado no trono da minha vida. Tudo que eu fazia girava em torno dele. Se as coisas não estivessem bem com ele, comigo, aí eu ficava triste, a minha vida não tem mais sentido. E ele disse, como assim? Sua vida tem sentido sim, porque eu sou o dono da sua vida. Eu sou o seu Deus, que nunca te desamparou, que te ama, que te gerou, que te cuidou, que está aqui cuidando de você. E você está adorando a criação em vez do Criador.
E eu disse, é mesmo, Senhor? Eu estava idolatrando o meu esposo. E ele disse, não, é para você amá-lo muito. Mas tem um lugar que é meu. O centro, o governo da sua vida não pode ser dirigido por homem, porque os homens, eles são falhos. E eu não, eu sou Deus perfeito e eu quero governar a sua vida. E eu me arrependi, eu pude me arrepender e entregar o meu esposo para Deus e dizer, Senhor, toma o teu lugar. Tirei ele do trono, coloquei o Senhor no trono e ele assim tem governado a minha vida. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes entra outras coisas no trono do nosso coração. Entra algumas coisas no trono das nossas vidas. Às vezes é um filho. Eu corri o risco de botar filho também. Conheço pessoas que idolatram seus filhos. Adoram, veneram. Eu tenho que fazer tudo para agradar o meu filho. E o que é isso, gente? A gente tem que fazer tudo para agradar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente cuida bem de tudo. De pai, de mãe, de filho, de marido. De tudo, gente. É porque a gente ama com o amor de Deus, mas com equilíbrio. Quando a gente coloca a pessoa no lugar errado, no lugar de Deus, se desequilibra tudo. Porque você ama de uma forma errada, equivocada. Isso torna uma coisa doente, não é uma coisa saudável. Então, muitas vezes a gente coloca um filho neste lugar. A gente idolatra um filho, às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, às vezes a gente idolatra o dinheiro. O dinheiro, às vezes a gente idolatra o dinheiro. A motivação da minha alegria, da minha vida, o foco pela coisa que eu mais luto e mais vou atrás é o dinheiro. Gente, é muito sutil, é muito perigoso essa área. Às vezes a gente tá nesse pecado de idolatria e não se dá conta. Muitas vezes a gente tá idolatrando pessoas e coisas e não se dá conta. Como eu não estava me dando conta. Nós nascemos com essência para adorar a Deus. Nós fomos criadas com essa essência, de adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis. Mas por causa do pecado, a gente perdeu o bom, a essência boa. E aí a gente perdeu o equilíbrio. E aí trocamos, em vez de adorar a Deus, a gente se apega a algumas coisas terrenas. A criatura, não o Criador. E Deus quer que a gente volte a adorá-lo. Volte a amá-lo de todo o nosso coração. Volte a entregar a Ele o que é dele de direito, o trono das nossas vidas, amém? E aí, muitas vezes a gente fica neste lugar sem se dar conta. E é o que o Senhor faz? Ele prova. O Senhor, na verdade, quando Ele falou que eu estava sendo idólatra, Ele me provou. Ele me botou numa situação assim, difícil. Um dia eu tava chorando muito por causa dos problemas que eu tava tendo com meu marido e que não acontecia, que eu tava muito triste, perelê, lá. Aí ele disse, Leslie, me entrega o seu marido. Ele fez igual fez com Abraão, pediu o filho dele. Eu disse, como é, Senhor? Tô entendendo não. Ele disse, me entregue o seu esposo. Aí eu disse, a gente vai se separar? Isso faz alguns anos. A gente vai se separar? Ele disse, Leslie, eu tô pedindo Medeiros, me entregue seu esposo. E eu, mas Senhor, o que vai acontecer? A gente vai se separar? Ele vai me abandonar? Ele vai morrer? O que vai acontecer? Ele, se você vai entregar ou não? E aí, eu, em lágrimas, quem me conhece já sabe que eu sou muito chorona, Mas eu entreguei sem saber o que ia acontecer. Porque eu escutei a voz dele e disse, toma, Senhor. Toma meu esposo em tuas mãos, ele é teu. E a gente não tem nada. A gente às vezes pensa que tem, que é nosso. Não é nada. Mas ele quer que a gente, esse apego, ele quer que a gente entregue para ele, confie nele que ele vai fazer o melhor. Gente, quando eu entreguei para ele, houve uma libertação na minha vida. Porque Medeiros, meu esposo, é o amado do meu coração, mas ele estava no lugar errado. Ele tem que estar no lugar de esposo. Ele não tem que estar no lugar do Senhor.
Ele não pode ser o centro da minha vida, o centro das minhas atenções, não. O centro de tudo, quem tem que estar é o Senhor. E aí quando eu entreguei, na hora doeu, né, até eu fazer a entrega, mas aí veio uma liberação, uma libertação, uma cura. Me senti livre. E eu pude confiar no Senhor, e o Senhor começou a transformar meu relacionamento, começou a transformar a minha vida. E eu comecei a ver as coisas com outros olhos. Porque eu estava no engano. Muitas vezes a gente entra neste lugar. Tem um versículo que diz assim, desculpa, gente. Lucas 4:8. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A gente tem que adorar a Ele, somente Ele. Adorar, venerar, tomar conta de tudo é Ele. Às vezes as pessoas, quantas vezes eu não vi a pessoa dizer, não vou fazer isso porque eu vou desagradar meu filho. Prefere desagradar a Deus do que desagradar o filho. Prefere perder a bênção para não perder o filho. Gente, você não vai perder o seu filho ou o seu marido. Se eles por acaso saírem, não foi porque você botou Deus em primeiro lugar, não. Pode ter certeza disso. Não foi. Tem uma palavra que eu falei, eu creio que foi ontem, dizendo assim, que aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, até a sua própria vida por mim, vai receber a recompensa 100 vezes mais e ainda vai receber a vida eterna. Ele só pode ser meu discípulo, meu seguidor, aqueles que dizem que me amam, aqueles que abrem mão de tudo. Aí ele diz, você vai fazer isso, mas a recompensa vai ser dobrada, vai ser muito maior. Dobrada não, 100 vezes mais. Então não caia nesse engano não, porque às vezes o inimigo, ele coloca isso no nosso coração. Que às vezes a gente tem que agradar mais as pessoas do que a Deus, por medo. Em Êxodo 34:14 diz assim, Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, Ele é de fato zeloso. O Senhor é zeloso, Ele zela por nós. E Ele deseja ser o centro das nossas vidas. Não porque Ele precisa, quem precisa somos nós. Porque quando Ele é o centro das nossas vidas, Ele governa, Ele senta no trono das nossas vidas, Ele direciona, Ele governa tudo. E que coisa melhor do que o Rei, o Criador de todas as coisas, nos direcionar em tudo que a gente vai fazer? Como cuidar da nossa casa, como ser para os nossos esposos, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos. Ele vê o tudo, gente, o ontem, o hoje, o eternamente. Ele sabe o mais profundo do nosso coração, Ele sabe o que vai ser melhor para a gente. Então, por isso que Ele fala, adore somente a mim, porque eu vou cuidar de você. Então, em nome de Jesus, se lembre desse versículo de 1 Coríntios 10:14 que fala, irmãos, vigia, cuidado para não estar no pecado da idolatria. É muito sutil, muitas vezes a gente diz que não, só fulano que adora deuses, segue essas coisas. Não, tem alguns deuses de carne e osso, até que não é nem de carne e osso, é matéria, é dinheiro, é trabalho, que a gente coloca no lugar de Deus. Que a gente possa se examinar, que a gente possa vigiar, né? Perguntar ao Senhor, Senhor, tem algum Deus na minha vida, algum ídolo, né? Tem algum ídolo que está tomando teu lugar? Senhor, me revela, para que eu possa quebrar, acabar com esse ídolo e o Senhor possa entrar no trono do meu coração. Que Deus abençoe vocês e abra os nossos olhos, para que a gente não caia no engano de adorar outros deuses, mas adorar somente ao único que é digno de receber. Jesus Cristo de Nazaré, que Deus abençoe vocês nesse dia. Amém?